uma galera comprando a AES para ganhar esse spreadzinho. Pessoal, cuidado. Como o Barsi gosta de falar, até outubro o cavalo fala. Eu falo, bom, eu vou vender a AES a mercado e vou comprar a Auren. Isso é algo que você pode fazer. Você pode não querer esperar aquele momento da transação. Você pode querer vender para comprar a Auren lá na frente, mas lá na frente você não sabe qual vai estar o preço da Auren. Então é outra discussão. Para cada 0,94 Auren, você tem uma AES. Mas se você fizer essas relações de troca no mercado, talvez você decida nem esperar o final da transação. Você pode virar acionista da Auren amanhã. Nesse início, Felipe, você tem alguma coisa para adicionar, algum ponto interessante para a gente começar a nossa análise, a nossa conversa? Não, eu acho, Brunão, assim, sempre em qualquer transação, a primeira coisa que a gente discute é o mérito da transação, né? O porquê que isso está acontecendo. E aqui a gente está falando, antes de mais nada, de pessoas. É sempre importante a gente lembrar isso. As empresas são tocadas por pessoas. Quando você é acionista de uma companhia, você, em muitos momentos, vai ter que confiar na boa capacidade de julgamento dessas pessoas que comandam a empresa. E a gente sabe que os gestores da Auren são pessoas extremamente competentes e com uma experiência muito relevante no setor, né? Eles vêm do Grupo Votorantim, já tocaram a CESP lá no início, na aquisição, na privatização. O fundo de pensão canadense também tem uma experiência muito grande. Então, assim, a gente pressupõe que quem está lá do outro lado sabe o que está fazendo. Isso é sempre verdade? Não é. E eu acho muito importante deixar isso claro. Mas, por outro lado, nas oportunidades que a gente tem de enxergar um pouco mais como que os gestores estão vendo a transação, como, por exemplo, nesse call que aconteceu hoje de manhã, eu também participei, você acaba tendo condição de medir um pouco do sentimento, né? Da forma como as pessoas se expressam, enfim. E ali, eu acho que, antes de mais nada, o sentimento era muito positivo e de muita confiança. Isso foi uma coisa que eu reparei bastante no call de hoje. Então, aqui o que a gente está falando em relação a mérito dessa transação, pessoal, primeiro, é o que eu falei, a gente está partindo de uma empresa com 3,6 gigawatts de geração, adquirindo uma outra de 5,2 e multiplicando a sua capacidade por 2,4 vezes a capacidade de geração. Então, levando a nova companhia combinada para 8,8 gigawatts. Se falou muito sobre sinergias, e eu acho que a gente pode até explorar um pouco mais isso daqui para frente. Mas o que é as sinergias, pessoal? É quando a gente soma 1 mais 1, e ao invés de ter 2 como resultado, a gente tem 3. Então, a gente consegue enxergar uma companhia combinada eliminando algumas coisas que, por exemplo, são redundâncias, que acabam... Você tem, por exemplo, uma estrutura corporativa na AES, uma estrutura corporativa na Auren. Muitas vezes você não vai precisar das duas coisas na companhia combinada. Você elimina uma, ganha eficiência. Outra coisa, você tem ganhos de escala. E uma coisa que eu gravei no call de hoje, você deve se lembrar, Brunão, foi o Fábio, CEO da Auren, falando que tamanho importa e muito numa indústria de capital intensivo, que é o caso aqui. Então, você consegue ganhos de escala significativos em pessoas, em materiais, em serviços, negociações com fornecedores, etc, etc. Se falou muito também de ganhos operacionais, que é você conseguir operar melhor ativos da empresa que está vindo. Então, a Auren tem um nível ali de operação que pode agregar conhecimento e eficiência para esses ativos da AES na empresa combinada. Se falou muito também de sinergias ou ganhos financeiros, muito com a questão da gestão de dívida. Então, por exemplo, você pode transformar uma dívida cara em uma dívida mais barata, você pode otimizar o prazo de pagamento da dívida, alongando. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, e voltando àquele ponto inicial que eu disse, eu acredito que os gestores estão bastante confiantes na transação
E existem coisas que, nesse primeiro momento, a gente não consegue enxergar a fundo, mas que, à medida que a transação se desenrole, né, e a empresa combinada passe a operar junto, a gente consegue ver isso na prática. Então, eu acho que, assim, como pano de fundo, eu diria que eu fiquei bastante animado com a operação. É um cenário de preços baixos de energia que a gente está vivendo no Brasil, e eu acho que isso, como todo momento assim de crise, eu não chamaria nem de crise, mas acaba gerando oportunidades, né? Então, foi algo que caiu no colo da Auren, e eu acho que como bons gestores estratégicos ali que eles são, eles não poderiam deixar essa oportunidade passar. Mas, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Van, qual foi teu comentário? Assim, o que você enxergou em relação a isso aqui? Eu acompanhei também um pouco, estou olhando até o comunicado que também eles colocaram a apresentação, mas de modo geral falando, eu vi que muita gente ficou, digamos, ansiosa, né? Eu vou vender a AS Brasil, eu vou comprar a Auren, porque hoje o pessoal sempre tenta adivinhar, Felipe, a cotação da bolsa. Então, ontem, quando saiu a notícia, o pessoal disse, putz, com certeza a Auren Energia vai bater 10% e a AS Brasil vai cair. O que aconteceu hoje? Né, um pouco do contrário. Então, toda vez que a gente tenta adivinhar um pouco de cotação da bolsa, acaba se equivocando. O segundo ponto é que eles definiram lá, eu acredito que o Bruno também vai mostrar, um cronograma, tá, pessoal? Então, quando tem esse tipo aí também de aquisição que a Auren fez, não é do dia para a noite, tem a questão do prêmio, tem a questão dos valores, tem as opções que colocou lá, que o Bruno depois aí vai falar. Então, é todo um processo até setembro, outubro, se não me falha a minha memória, né? Então, tem até lá para o investidor tomar uma decisão. Então, cuidado com a ansiedade para você acabar não tomando ali uma decisão de comprar ou vender uma ação de maneira mais impulsiva, tá? Às vezes, não fazer nada é também uma decisão estratégica, acompanhar com mais cautela, né, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante, né, juntando o que você falou e o que o Felipe falou também, pessoal, tem muita informação que a gente tem acesso, tem muita informação que a gente não vai ter acesso, e tem muito do sentimento das pessoas no mercado. Lembrando que ele não é 100% eficiente. Então, quem acompanhou hoje, por exemplo, ao longo do pregão, né, a Auren foi macetada. Caiu, que foi uma coisa assim, bonita. Acho que pegou mais de 5%. E ao longo do dia foi ali ficando um pouquinho mais calmo e tal, foi recuperando o valor e por aí vai. Já a S Brasil, o pessoal já está, obviamente, jogando no preço que foi estipulado lá. Então, exatamente o que a Van falou, assim, calma e elegância. Estuda um pouquinho mais, ouve o que a gente está falando aqui, dá uma lida nos documentos, principalmente o nosso relatório, a gente vai soltar para vocês. E lembrando, na GF não tem recomendação, faz isso ou faz aquilo. A gente vai tentar mostrar para vocês os prós e os contras, e aí, dependendo do seu perfil, do que você quer, para onde que você vai colocar o seu dinheiro, você vai encontrar um caminho mais interessante. Lembrando que não tem, né, receita de bolo aqui. Então, para a gente trazer compilado aqui de informações que a gente está terminando o nosso relatório, Paulinho, por favor, coloca ali o nosso documento. Então, todo mundo que do AGF+, que obviamente tem acesso a todo o conteúdo do AGF Análise, vai ter acesso a esse relatório hoje, até o finalzinho do dia. E antes de até falar aqui, Paulinho, eu queria agradecer a todos os moderadores que foram lá na sede do AGF essa semana, conheceram o pessoal, a gente conversou, trocou ideia, encontramos até uma ex-aluna nossa, a Veronique, que é sempre legal esse engajamento com todo mundo. Mas vamos lá, vamos passar aqui, pode descer um pouquinho. Perfeito. Então, amplia um pouquinho mais para ficar pequenininho para você, agora está melhor. Pronto. Perfeito. Então, olha só, a gente vai passar bem rapidamente aqui para você entender o que é a Auren, o que é a AS Brasil e o que potencialmente vai ser essa junção dessas duas. Alguns dados ali são projeções, que a gente está usando, por exemplo, fechamento de 2023. Outros, realmente, eles ficam em aberto, porque tem algumas questões, como o Felipe disse, sinergias operacionais, que a gente consegue medir até certo ponto, e também uma sinergia ali financeira. Pô, tem uma dívida muito grande de um lado, às vezes é interessante carregar se a gente conseguir deixar ela barata. Tem redução fiscal aí no meio. Não adianta pagar tudo à vista e por aí vai. Mas vamos lá. Capacidade instalada. Olha aqui, a Auren hoje está com 3.6. Paulinho, se você está com o mouse aí. Paulinho. Não aparece? Não tem problema. Então, a Auren está com 3.6 e a AS Brasil com 5.2. Geralmente, pessoal, é uma maior que acaba
englobando uma menor. Mas nesse caso, a gente está vendo, pelo menos em capacidade instalada, o contrário acontecendo, chegando ali a 8,8, quase 9 gigawatts. Ela vai se tornar, se não me engano, a terceira maior do país, o que é muito relevante. E, Brunão, deixa eu só fazer um comentário em relação a isso, que você vê que interessante, né? O valor de mercado da Auren é 12 bi atualmente, e ela tem essa capacidade de geração, 3,6. A AES, por sua vez, apesar dela ter muito mais em capacidade instalada, 5,2 gigawatts, ela tem um valor de mercado de mais ou menos 5,9, 6 bi. É curioso, né? Assim, não é uma relação direta, não é isso? Exato, enfim. Ali, ativos geradores, a gente estava construindo, mas eu vou colocar para vocês cada um separados e depois o combinado, que é bem interessante também. E é legal a gente perceber também a questão do portfólio, tá, pessoal? A Auren, ela tem um projeto de fazer uma diversificação em porcentagem mesmo, uma grande parte em hidrelétrica, uma parte considerável em eólica e uma pequenininha em solar. E com essa situação toda se consolidando, como a Van disse, lá para outubro vai ser finalizado todo esse processo, esperamos pelo menos, ela vai estar muito mais próxima daquele portfólio que ela entende como ideal. Então está acelerando até no seu planejamento estratégico antes mesmo de pensar numa AES Brasil da vida. Isso é bacana, você junta vários objetivos com um movimento só. E aqui tem uma parte curiosa, energia comercializada. Para quem tem acompanhado os nossos vídeos, a gente falou bastante sobre o resultado das eólicas, tanto na AES Brasil quanto na Auren, que foi penalizado muito pelo recurso eólico, né, o famoso vento. Ele veio numa velocidade menor e por um tempo menor também. Só que a Auren sofreu menos. Por que pode explicar isso? Um dos vários motivos é essa diversificação de receita. Por ser a maior comercializadora, no final do dia, quando terminou o primeiro trimestre de 24, ela teve uma redução, um impacto muito menor em relação a essa questão climática que não tem como controlar. Mostrando mais uma vez que esse portfólio robusto e diversificado tende a mostrar excelentes resultados para frente. A parte de receita ali é mais pontual, para a gente ter uma dimensão. O EBITDA, né, é bem parecido das duas, então praticamente a gente vai dobrar no final das contas. E aqui um ponto interessante, que muita gente mesmo, está perguntando lá no Instagram do AGF, quem não acompanha, @açõesgarantem, deixa sua pergunta, tem material lá. Qual que é a dívida hoje da Auren? 1,8. Como a gente falou, baixinha. Do setor está muito baixa. Agora, olha a dívida da AES Brasil, 5,3. Poxa, tá complicado e está até minguando o dividendo. E aparentemente, depois que a gente fizer uma junção das duas, vai ficar em 4,9. Felipe, você acha que essa alavancagem ela é elevada? É tolerável? Como é que você enxerga daqui para frente em relação a essa nova empresa que está sendo constituída? Ô Bruno, quando a gente fala de alavancagem, a gente nunca pode olhar o indicador isolado. Sim. Então, aqui a gente está falando de uma alavancagem alta, mas num setor que tem uma geração de caixa relativamente previsível, e muito dessa previsibilidade vem da energia contratada que você tem nessas empresas já. Então, apesar de ser uma alavancagem que, olhando assim, à primeira vista, ela dá uma assustada, quase 5 vezes EBITDA, esse perfil de geração de caixa das duas empresas combinada, ela tem a capacidade de fazer essa dívida reduzir numa velocidade um pouco mais rápido do que seria, por exemplo, numa empresa cíclica. Você pega uma siderúrgica a 5 vezes EBITDA, pode significar a morte da empresa. Aqui não, é diferente. Você pega numa transmissora com mais previsibilidade ainda, pode ser um nível de alavancagem que a gente consegue reverter num espaço de tempo curto. E eu diria mais, apesar de ser uma alavancagem alta, mas por outro lado você ter esse perfil de geração de caixa robusto, isso significa que talvez a empresa continue pagando um dividendo de uma forma regular, mesmo nesse período de desalavancagem, porque o que ela poderia fazer é algo muito parecido com o que a AES vem fazendo hoje, né? Por conta da dívida elevada, o dividendo foi reduzido significativamente. Eu não acho que o dividendo da empresa combinada vá ser num nível tão alto nesses 2, 3 primeiros anos, mas, ao mesmo tempo, eu não acho também que eles vão reduzir a zero. Então, eu acho que vai ser um processo de desalavancagem progressivo,
com alguma distribuição em paralelo. Van, uma pergunta. Você mudou um pouco o seu olhar em relação à Auren ou em relação a AS Brasil, com tudo isso que está acontecendo, ou permanece a mesma coisa? Não, a gente tinha comentado no pregão anterior, que inclusive da temporada de balanço, né, lembra? E a gente tinha comentado com relação ao prejuízo da S Brasil, por exemplo, de todo o case e até das notícias desde o início desse ano sendo pulverizada de uma possível venda, aquela coisa toda. A tese de fundamento da S Brasil, para mim, não mudou. Porém, como ela está dando 3 opções para o investidor, e eu não vinha comprando nem mais nenhuma ação de AS Brasil, desde a subscrição, que foi a 9,61, então dessas 3 opções, para mim, ela me dá uma vantagem, que é a terceira lá que eu tinha comentado, e talvez fazer um investimento, na minha visão, em outra empresa ou algo nesse sentido, mas pelo contrário, eu vejo, tem para quem não leu, tá, pessoal, tem um artigo bem bacana, que o primeiro player de mercado, aí o Felipe, que tem uma propriedade aí, conhecimento também, né, é a Eletrobras, a segunda é a Engie, desse mercado, e a terceira, com essa aquisição entre Auren e AS Brasil, ficou a Auren, né, então, enfim, na verdade, foi de fato um aspecto positivo, tanto na minha visão para a própria AS, dada a situação que ela estava, e veio essa fusão aí com a Auren Energia. Mas talvez aí eu vejo um olhar bem mais ali, talvez para uma outra empresa, ou até mesmo os próximos passos da Auren Energia junto com a AS Brasil, né? Perfeito, e aí, Felipe? Não, o que eu ouvi bastante hoje, eu acho que vocês certamente ouviram também, eu vi no comentário aqui umas 2 ou 3 vezes já, o pessoal falando assim, mas a empresa combinada vai ser gigante, vai ser a terceira maior do Brasil. Eu vi isso vai ser muito bom para os acionistas. Pessoal, o fato da empresa ser grande não quer dizer absolutamente nada. Aliás, quanto maior, maior o tombo, né? Sim. Então, nesse caso específico, eu acho que existe um mérito na transação, mas por outros motivos. Você crescer a qualquer custo não é algo que a gente quer como acionista. Mas aqui, de fato, existem possibilidades de sinergias significativas. Aliás, um ponto que a gente não mencionou, que eles comentaram no call, que eu achei muito interessante, é que, como todos vocês devem saber, hoje a Auren é a maior comercializadora do Brasil também. Tem muita gente que, inclusive, o Fábio deu esse exemplo lá no call, ele falou que muita gente fala que a Auren é uma comercializadora com alguma coisa de geração, né? E por ser uma grande comercializadora, mas não ter uma capacidade instalada tão grande quanto uma AES ou quanto as 2 empresas combinadas, o que acontece? Hoje em dia, ela acaba tendo que comprar muita energia de terceiro na comercializadora. Então, tendo um parque mais relevante, com uma capacidade instalada de quase 9 gigawatts, ela vai ter condição de vender, de comercializar a sua própria energia. E outra coisa que eu achei muito interessante é um benefício quase que intangível de se trazer ativos hidrelétricos. A Auren fala muito de ter um portfólio ótimo, né, que é uma combinação ideal ali entre um percentual, se eu não me engano, 50% de ativos hidráulicos e alguma coisa, acho que 30-20 talvez, né, 30 eólico, 20 solar, mas eles estão alguma coisa desajustados nesse portfólio, nessa busca pelo portfólio ótimo. Então, o que eles estão fazendo? Trazendo ativos hidrelétricos, cria uma composição desse mix de ativos que permite a empresa crescer mais em solar, que é algo que eles já queriam fazer, e você consegue chegar mais perto desse nível ótimo. Hoje eles têm, se eu não me engano, algo de 15% em solar, eu estou olhando aqui na apresentação, a AES tem 6% em solar, e na empresa combinada eles estão falando de 10% com a possibilidade de crescimento. É exatamente isso. Paulinho, vamos agora falar das opções, até a Van já trouxe um pouquinho. Quem pode descer? Isso, é esse quadro, se puder dar um pouquinho mais de zoom, perfeito. Então, a AS Brasil. Hoje a grande pergunta é o que eu, por exemplo, eu não sou acionista, mas tenho ações ali da AS Brasil. O que eu posso fazer? Você tem 3 caminhos possíveis. Foi determinado ali um preço, e esse preço ele pode ser feito ou em dinheiro, 100% em dinheiro, ou ele pode ser feito parcialmente em ações com um pouquinho em grana. Então vamos lá. Começar pela mais simples de todas, que é a opção 3.
Nessa tabelinha, a gente vai conseguir fazer uma leitura do que pode acontecer. Lembrando que isso é lá para outubro, tá? Você optando pela opção 3, você vai receber alguma Auren, alguma ação da Auren? Não, você vai ter ali 0. É a primeira linha, ok? Valor em moeda corrente nacional recebido para cada ação de ASB3, 11,55. Então, esse foi o valor que eles fixaram. Ó, você quer se desfazer? Quero. Então tá, eu vou pagar para você 11,55. Quem é que vai pagar essa grana? A Auren. Então, se muitas pessoas acabarem optando por essa terceira solução aqui, ela tende a ter um desembolso muito grande. Inclusive, essa foi a opção que a AS Corporation, a controladora de AS Brasil, tomou ali, ó, olha gente, eu quero grana, dinheiro no bolso, eu quero sair das operações e é isso aí. Então tá tudo bem. E ali a gente colocou nas últimas duas linhas o percentual que você recebe ou em dinheiro ou em ações. Perfeito. Vamos agora lá para o outro extremo, a opção 1. Pô, Bruno, eu sei que eu vou receber então no total 11,55, mas eu quero receber em ações de Auren. Como é que vai funcionar? Para cada ação que você tem, eu vou simplificar aqui, para cada 100 ações de AS Brasil que você tem, melhor dizendo, você vai receber 68 de Auren, que está ali a opção 1, 0,68. Você fala, poxa, está um pouco injusto isso. É uma opção sua. Mas além dessa decisão, você ainda vai receber 1,15 por ação. Ok? Então, essa é a proporção 90, 10%. E tem a segunda opção, que é aquela mais ou menos no meio do caminho, digamos assim, em que você recebe a cada 100 ações de AS Brasil, você recebe 38 ações de Auren. Porém, vai receber 5,77. Olha que curioso. A AS Corporation, ela quer efetivamente dinheiro no bolso e quer sair do Brasil, conseguiu a decisão dela com a opção 3. Só que a Votorantim, para quem não sabe, ela também tem uma participação em AS Brasil, assim como ela tem na Auren. E o que ela fez? Aí, tem várias interpretações possíveis, vamos deixar isso de lado, mas ela optou pela opção 1. Então, ela vai receber ali um pouquinho, boa parte em ações de Auren, mesmo com essa pequena desvantagem, entre aspas, e vai receber 10% em grana. Muita gente eu vi aqui perguntando no chat, assim, pô, Bruno, o que eu faço? Qual que é melhor? E tudo mais. E eu acho que aqui a gente tem um pequeno espaço para uma breve discussão, para depois a gente finalizar lá no nosso pregão fechado. Mas, a princípio, pessoal, coloque uma coisa na cabeça. Para cada investidor vai ter uma resposta. Não tem como a gente falar assim, ó, a opção 3 é a melhor, ou a opção 1 é a melhor, ou até a 2 é a melhor. Não tem jeito. Qual que é o seu objetivo? Você quer ficar no setor de geração? Você conhece Auren? Se você não conhece Auren e vai ser convertido para Auren, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Talvez não seja interessante. Então, cada caso é um caso. E aí eu queria fechar essa live ouvindo um pouquinho a opinião, tanto do Felipe quanto da Vanessa, sobre esses contextos aqui. O que vocês enxergam? Algum comentário adicional? Eu vou pedir só para o Paulinho tirar da tela, que eu acho que fica mais fácil. Beleza. Pode começar, Van, vai lá. Bom, eu não vou ficar em cima do muro, né? Que eu sou uma pessoa de botar opinião. Eu tô mais tendenciosa à opção 3 de receber 100%, pelo menos para mim, o dinheiro e o fruto daquele dinheiro, até agora, tá? Não sei se daqui para setembro pode mudar alguma coisa. Mas receber o dinheiro e talvez alocar esse dinheiro ou em alguma outra empresa ou algo nesse sentido. Por que eu estou construindo esse racional? A AS Brasil já faz um tempo que não vinha pagando dividendos. Eu comentei que a última entrada foi na subscrição a 9,61, e pelo menos para mim, no momento ali, continuar talvez com alguma outra ação da empresa, nas outras opções e etc., ou converter totalmente na Auren, eu não tenho ali o foco, pelo menos eu, na Auren Energia neste momento. Pode ser que esteja na estratégia de um outro investidor, tá? Então, talvez eu tenha o dinheiro ali para me alocar e aumentar a minha quantidade de ações nas empresas que já está na minha carteira, pode ser algo interessante, entendeu? Então, eu estou olhando esse cenário nesse aspecto. E você, Felipe? Eu gostei do comentário aqui do Dunk, não sei. Eu fui na opção 4, vendi tudo ao preço de 11,16 e vou alocar em outra empresa. É isso aí, tá certo. E outra, né? Eu tô vendo uma galera comprando a AES para ganhar esse spreadzinho, como se fosse uma renda fixa. Pessoal, cuidado, porque eu já vi esse filme antes e, assim, existem muitas coisas que podem acontecer, como o Barça gosta de falar, até outubro o cavalo fala, né? Tudo bem que você vai ter a decisão antes, né? Deixa eu até ver aqui. A aprovação da Assembleia vai ser em agosto. Em agosto. Mas
assim, eu já vi muita coisa acontecer, até bater na madeira, mas muita gente dava como líquido e certo, por exemplo, a aquisição da Boeing na Embraer. Vocês se lembram disso? O que aconteceu no meio do caminho? Covid. Bom, não preciso nem falar o que aconteceu com a transação. Então, achar que isso daqui é certeza de ganho, não é. Então, eu acho que a opção de comprar para ganhar esse spread, você está abandonando a sua postura de investidor e está colocando o uniforme do especulador e indo e mergulhando de cabeça. Eu acho que não vale a pena. As opções aqui apresentadas, eu acho que ela atende interesses específicos, né? Então, eu acredito que a Votorantim, optando pela opção 1, ela está muito dando o exemplo do que ela gostaria que acionistas seguissem. Ela é acionista hoje relevante da AES. A opção 3, ela acaba satisfazendo muita gente, principalmente a própria AES, que já declarou que quer sair do Brasil. Então, eles não querem ser acionistas dessa nova empresa. E eu até diria mais, mesmo se eles ficassem aqui, não costuma ser postura da AES ser minoritário, né? Então, eu duvido que eles topariam ser sócio de uma empresa que eles não fossem os controladores. Agora, assim, quando a gente olha a relação de mercado, e hoje, só para eu ver aqui, quanto que fechou? A AES fechou a R$ 11,13, uma alta de 13,80%, 13,80%, e a Auren fechou a 11,83% com uma queda de 1,66%. A Auren chegou a 11,32 na mínima do dia. Se você pegar essa relação aqui, que é a do final do pregão, uma AES hoje, ela está valendo, deixa eu ver mais ou menos aqui. Para cada 0,94 Auren, você tem uma AES. Então, existem pessoas que estão achando vantajoso, eu falo, bom, eu vou vender a AES a mercado e vou comprar a Auren. Isso é algo que você pode fazer. Você pode não querer esperar aquele momento da transação. Tem gente falando, eu vou vender tudo, esperar receber lá na frente, porque você vai receber 11,55 corrigidos ainda, acho que é CDI e depois IPCA, né, Brunão? 4 meses iniciais CDI, 5º mês em diante IPCA. Você pode querer vender para comprar a Auren lá na frente, mas lá na frente você não sabe qual vai estar o preço da Auren. Então, é outra discussão. Então, assim, eu acho que essa decisão vai de cada um, mas se você fizer essas relações de troca no mercado, talvez você decida nem esperar o final da transação. Você pode virar acionista da Auren amanhã, no pregão. Então, eu acho que vale avaliar todas essas opções com carinho. Agora, os 50-50 que eu tenho dúvida, né? Porque eu acho que aí é meio em cima do muro, né? Ou você quer ações ou você quer dinheiro. Se você quer meio a meio, eu não sei. Eu acho que você não sabe muito bem o que você está fazendo. Exato. Boa. Exatamente. Mas, pessoal, acho que é isso, para a gente poder conversar aqui. Só respondendo rapidamente algumas perguntas. Na teoria, quem tem Auren em AES Brasil, então passa apenas a ter um ticker. Sim, é isso mesmo. Então, vai sair o ticker AES B3, em tudo dando certo, obviamente, e nós só teremos a Auren 3. Tudo bem? E uma outra dúvida aqui, essa aqui é do Ramon. Qual será o preço da Auren após essa negociação? Ramon, essa pergunta é de $1 milhão, né? Adivinhar o futuro. A gente não sabe. A gente tem que entender que algumas coisas... Entenda o seguinte, a incerteza ela vai ser sua companheira para o resto da vida enquanto investidor. Um pouquinho de incerteza vai fazer parte da sua vida, então assim, se está com muita incerteza, dá uma recuada, respira um pouco, dá uma olhada no que está acontecendo, porque esses números a gente gostaria de ter. E qualquer um que esteja te dando agora, ele está colocando premissas particulares. Então cuidado, tá? Mas gostei muito, não sei, você... Ô, Brunão, deixa eu só falar um último ponto, que de fato assim, é um ponto fundamental na decisão do investidor, é o que o Júlio está falando, que é o pagamento do imposto, né? Sim. O ganho de capital gerado por essa transação. Então, se você tem um preço médio mais baixo do que esses 11,55, eu acredito que muita gente tenha, Sim. tem muita gente que comprou na subscrição, inclusive a 9 e pouco, 9,61. 9,61. Você vai ter um imposto aí nessa transação. Então, você tem
que olhar, de fato, se é uma opção vantajosa olhando no net, olhando o líquido. Mas, sem dúvida, é um ponto de decisão fundamental. É isso mesmo. Então tá bom, pessoal. Vamos agora, né, lá para o nosso pregão fechado, falar um pouquinho mais, alguns outros detalhes e responder mais algumas perguntas, enquanto vocês daqui a pouco, e para todo mundo que acompanhou a gente, nosso muito obrigado. E não esquece de deixar o like, viu? Faz falta aqui pra gente e é importante. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Brunão.